Se você acha que lidar com dinheiro é uma coisa difícil e você precisa ter uma vida mais leve, chegou no vídeo certo. Olá, tudo bem? Meu nome é Rai Moraes e aqui eu vou trazer 7 dicas de como podem te ajudar a ter uma vida mais leve e também em busca da sua liberdade financeira. Porque a liberdade financeira, ela é construída ao longo de anos, principalmente se você tem dívidas para quitar ou algumas coisas para resolver na sua vida. E acredite que pequenas decisões que você tomar hoje podem refletir drasticamente no seu futuro, principalmente se você está em busca da sua liberdade financeira, assim como eu. E a primeira dica, no caso que eu deixo aqui, é para você anotar todos os gastos, para você não viver no piloto automático, pois se você não controla o seu dinheiro, você acaba sendo controlado por ele. E quem nunca se deparou com aquela situação que acha que, no mês, um exemplo, eu ganho R$ 2.000 e todas as minhas dívidas dá 1.700. Sobra R$ 300 no final do mês para poder eu ter um lazer ou querer comprar alguma coisa que eu queira e no final do mês, quando você vai ver, aquele dinheiro simplesmente sumiu. Simplesmente porque você não anota. Uma das coisas que tem me ajudado bastante é sempre usar o bloco de notas no telefone, onde eu consigo colocar qualquer valor que eu compro a mais, eu anoto no bloco de notas para saber exatamente qual é o destino que eu estou dando ao meu dinheiro. Não viva no piloto automático. Não deixe que as coisas vão se fazendo sozinhas sem você ter certeza daquilo que você está destinando o seu dinheiro. O primeiro passo, no caso, é anote tudo. E o segundo passo que eu deixo aqui, no caso, é evitar dívidas desnecessárias. Eu tenho 3 dicas que eu posso deixar aqui para vocês sobre isso. Quando vocês se depararem querendo comprar alguma coisa e que o orçamento esteja apertado, ou seja, você vai no shopping, vê alguma coisa que você queira comprar, ou no caso, coisas de mulher, bolsa, sapato, maquiagem, e você vê que tem aquilo em casa, mas você queria ter aquela coisa que você está vendo porque você se deparou com aquilo naquele dia. Uma dica que eu uso muito é, se a gente ficar com o objeto na mão e ficar andando na loja toda, a gente meio que psicologicamente já entende que aquele objeto ali é pra gente levar. Ou seja, se você tá mesmo com o orçamento apertado, o que eu indico é deixa aquele objeto na loja, sai, vai dar uma volta e se faz 3 principais perguntas. Eu quero isso? Com certeza você vai dizer que sim. Eu posso comprar isso? Pode ser que seja uma coisa barata e que você possa comprar. Mas a terceira pergunta faz você refletir. Eu preciso disso? Às vezes a gente acaba tendo 2, 3 coisas repetidas porque não se faz essa pergunta. E isso é uma regra que eu tenho aplicado para mim que tem funcionado, é de comprar realmente o que é necessário. E o que é desnecessário é o dinheiro onde a gente vai conseguir economizar no final do mês. A terceira dica é uma das mais óbvias no caso, é criar uma reserva financeira se você ainda não tem. Tentar construir, colocar uma meta mais ou menos até dezembro para tentar construir uma reserva financeira de até 3 meses, dependendo do seu custo de vida, pode ser 6 meses, se você for autônomo, se você for CLT. No meu caso, me deixa muito confortável ter 3 meses do meu custo de vida. Eu ainda estou remontando também de novo a minha reserva financeira justamente por conta disso. Eu já deixei até aqui nos canais alguns vídeos de como eu tive que gastar toda a minha reserva financeira e também fazer um empréstimo. Se você quer acompanhar essa nova jornada, eu te convido, no caso, a se inscrever no canal e me ajudar também a crescer esse canal. Aqui eu vou trazer muitas dicas que são valiosas para mim e que têm me ajudado muito no dia a dia, principalmente para pessoas que estão endividadas. E por que essa dica de reserva financeira? Porque você tem um dinheiro guardado, isso lhe traz tranquilidade. Para mim, principalmente, traz muita tranquilidade se surgir uma emergência, se o carro quebrar, ou se tiver algum seguro para poder pagar, ou se eu preciso do nada, se eu tiver que colocar uma baixa no trabalho e ter que vir descontar naqueles dias. Quem é que nunca teve um imprevisto do nada? Ficou doente ou que aquilo ali lhe desestabilizou e para você não ter que recorrer ao empréstimo, você pode usar a sua reserva financeira. Eu conheço muita gente assim que tudo que ganha no mês gasta. E quando é no final do mês, às vezes não tem dinheiro, às vezes tem que pedir emprestado a alguém porque não consegue ter um controle financeiro mensal. E assim, se você se sente incomodado com isso, eu diria que tente reverter essa situação. Quando você receber umas férias ou quando você receber um décimo, tenta guardar. Investir é um hábito e guardar dinheiro também é um hábito. E isso fala muito sobre o seu comportamento, se você consegue ou não ir em contra da maré. Seja aquela pessoa que você tem dinheiro guardado, porque se acontecer alguma coisa, você não vai precisar pedir emprestado para ninguém. Você vai ter e vai conseguir resolver suas questões. A quarta dica que eu deixo aqui no caso é começa a investir mesmo com pouco. Investimento não é só para rico. Todo mundo que às vezes começa a conversar sobre isso, fala muito isso, que acha que para investir tem que ter muito dinheiro,
que tem medo de investir porque tem medo de perder dinheiro, e não é bem assim. Investir é simples se você souber o que você está fazendo, se você se dedicar para aquilo, se você colocar na sua cabeça que você precisa fazer isso, porque isso vai ser um objetivo para o seu futuro, para você construir uma independência financeira. E como eu já trouxe um vídeo aqui para o canal, você pode começar a investir com R$ 50, com R$ 100, com R$ 20. Tem ações na bolsa que custam R$ 9, um fundo imobiliário que custa R$ 10. Então, assim, perca esse medo. Vá mentalizando, no caso, na sua mente, que você, para fazer uma coisa diferente, você tem que dar o primeiro passo. E investir é uma dessas. E se você é daquelas pessoas que pensa que investir é coisa para rico, pode tirar isso da cabeça porque não é. A outra dica, no caso, que eu deixo aqui para vocês é: pare de gastar para impressionar. Quem é que não conhece uma pessoa, ou até mesmo pode ser você, que sempre compra o iPhone que lança para poder sempre ter o do lançamento? Às vezes nem trabalha com a imagem, nem trabalha com redes sociais e mesmo assim quer o último iPhone que saiu, divide praticamente em vários meses para poder ter sempre o do lançamento, mas vive endividado. Eu conheço algumas pessoas assim. E às vezes essas decisões acabam não se sustentando no longo prazo, principalmente porque a pessoa não consegue construir algo sólido. No outro ano, vai ter outro iPhone para comprar, vai ter outro lançamento para fazer, e às vezes o iPhone que você tem, ou até e depois o modelo vai deixar de já estar mais atual, e pare de tentar impressionar os outros. Às vezes tem muita gente que tem esse pensamento de querer sempre estar com roupa de marca, ou tá com um telefone bom, ou tá com um carro do ano, e às vezes vive cheio de dívidas para viver nesse ciclo vicioso, que no fundo você acaba impressionando pessoas que talvez você nem gosta. Aplique, no caso, algumas regras do minimalismo. Tem aquilo mesmo que você precisa, que você tem necessidade de usar. Não queira ter 10 itens de cada, porque no final das contas tudo é dinheiro. E se você não controla o dinheiro, ele que acaba controlando você. A última dica aqui, no caso, para finalizar esse vídeo: pare de buscar riqueza rápida. Quem não conhece alguém que é viciado em bets, que acabou fazendo empréstimo para poder quitar essas dívidas de bets, que aquilo ali é um sistema que já faz você ficar viciado naquilo, você ganha algum prêmio e depois você começa a jogar desesperadamente porque eles entendem justamente como é que funciona o cérebro da gente. Existem muitas pessoas por trás que estão ali através daquelas aplicações para fazer você ficar viciado naquele jogo. Se você é uma dessas pessoas, no caso, que é viciada em bets, que não tem paz, que não consegue sair desse vício, tente ajuda psicológica, tente mudar seus hábitos em relação a isso. Eu conheço mesmo uma pessoa que teve uma vez que me disse que de uma vez só ganhou quase R$ 4.000 nesses joguinhos de abete. E depois de um tempo acabou que ficou num ciclo tão vicioso, colocando cartão de crédito, passando tudo no rotativo, que quando foi ver já estava devendo 17 mil no cartão de crédito. Olha o tempo que essa pessoa gastou fazendo isso, o psicológico como é que deve ter ficado abalado, essa dívida que perdeu. Imagina o tanto que ela poderia ter feito com esses 17 mil, investir em alguma coisa para ela, montar um negócio, fazer uma renda extra, dar entrada no apartamento, trocar de carro. Imagina o tanto de coisa, de possibilidades que ela poderia ter feito se ela não tivesse só viciada no jogo. Então, assim, se você conhece alguém que precisa desses 7 passos para se tornar e ter uma vida mais leve, indica, envia esse vídeo para essa pessoa. Talvez essa pessoa está precisando, assim como um dia eu estive precisando desses passos, e isso tem me ajudado demais. E também existe uma frase que é muito conhecida, que não existe almoço grátis. Essas aplicações, se fossem só para dar prêmios, elas não existiriam, porque isso mesmo não se sustentava. Jogo é vício, e todo vício ele tem que ser tratado. Se você conhece alguém que precisa dessas dicas, envia para ela, para mudar a mentalidade, para buscar também um pouco de ajuda psicológica em relação a isso. E pequenas decisões hoje, ela pode afetar drasticamente o seu futuro. Se você decide hoje que você quer se organizar, você quer ter uma vida mais leve, você quer aproveitar as oportunidades que você vai ter ao longo do caminho, para no futuro você ter uma vida mais organizada, mais equilibrada e também uma aposentadoria mais tranquila, comece a pensar nas decisões que você pode tomar hoje para que elas sejam refletidas no futuro. E também pensar que construir um patrimônio leva tempo, não é de uma hora para outra que você vai ganhar na loteria. É uma das coisas que é muito difícil, que muitos dos brasileiros todos os meses jogam para tentar mudar de vida assim do nada, mas assim, existem outras formas. Você tem como construir um patrimônio com o tempo se você tiver disciplina. A constância, a disciplina, ela não é amiga da pressa, ela é justamente inimiga da pressa. Então faça as coisas de uma maneira que possam ser atitudes refletidas no futuro, onde você consiga ter mais tranquilidade no futuro. A liberdade financeira ela é construída ao longo de muitos anos, você fazendo, no caso, passinho por passinho.